Realmente, o pastor Leonardo tem toda a razão. Eu não ando bem da cabeça, assim como você, pastor Leonardo. Nós éramos amigos, confabulávamos nossas intimidades uns aos outros, ao ponto de que, hoje, em redes sociais, o Senhor vem me atacar pessoalmente. E eu estou aqui para respondê-lo. É triste, lamentável, mas a minha situação eu tenho agora que expor devido à intimidade que um dia compartilhei com o Senhor. Sobre a minha cidade, sobre a forma com que as pessoas lá me enxergam, me avaliam. Afinal de contas, a palavra de um líder religioso pesa muito. E o que está lá hoje, o senhor sabe, ele era Jaime, ele votava no pastor Jaime, ao ponto de quase ficar degladiando com os pastores. Ele era contrário ao atual presidente, pastor Célio Nauá. E eu, o senhor sabe disso, sempre fui ao Célio Nauá, ao ponto do senhor entrar em contato comigo pela primeira vez, ir passar material, denúncia, contra o pastor Jaime Pires, quando você era o Célio Nauá. Você me mandava material e pedia para que eu fizesse vídeos atacando pessoalmente o pastor Jaime Pires, denunciando que ele tinha feito articulações em sua casa com a viúva do ex-presidente pastor Gilberto Marques. Nunca fiz um vídeo ao seu pedido relacionado a ataques pessoais contra o pastor Jaime Pires. Até porque, para mim, pastor Jaime Pires e Célio Nauá têm pesos comuns na minha avaliação. São homens, como a Bíblia descreve, que a terra não foi digna de recebê-los. São homens de figuras ilibatas, de um testemunho espiritual que eu desejo. Não aquilo que eles conquistaram entre poder e aquisições, mas pelo grau de intimidade, de relacionamento que tanto Célio Nauá e Jaime Pires têm diante de Deus. Quem toca na honra do pastor Jaime Pires e Célio Nauá, para mim, é um mau elemento. Eles são tudo o que eu sonhei ser na vida. E nunca você. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, falar pessoalmente com o pastor Célio Nauá. Tudo que eu sei deles são testemunhos e coisas que vi. Mas é incrível, meu irmão. Ele tem um grau de poder maior na cidade que reside, Tucuruí, do que o próprio prefeito. E o pastor Jaime Pires, quando ele chegou aqui em Santarém, poucas congregações, as poucas que tinham, era tudo ponto de aluguel. Tinha uma igreja aqui que predominava, tinha 3 cultos no domingo. Vem aqui agora. Ele é o leão do norte, meu irmão. Eu não tenho coragem de tocar na honra de nenhum desses homens. E o Senhor constantemente me pedia, e eu nunca fiz. E nunca farei. Sobre a questão do vídeo em que eu falo de políticas, falando ao pastor Célio Nauá, é porque eu sempre fui contra políticos em cima do altar. Eu sempre serei contra políticos ao microfone na hora do culto. E tomara a Deus que o Ministério Público agora comece a fiscalizar os nossos templos na hora de culto. Eu sou contra isso. Pode ser quem for, meu irmão. Agora, fora púlpito, eu não sou louco. Fora púlpito é outra coisa, meu irmão. Na casa dele, na praça, aonde ele quiser. Agora, pastor que faz reunião ministerial e coloca candidato em cima do púlpito de camiseta, short, isso pra mim é um imoral. Sempre vou ter esse comportamento e essa palavra. E é por isso que eu pago tão caro por ela. E eu venho sofrendo por isso, pastor, que além disso, o que tá lá na minha cidade, ele é tão disposto que quando o pastor Rita subiu a Come Adepto com aquele bigodinho, tem bigodinho? E os pastores começaram a falar, os pastores começaram a falar, se incomodar por causa do bigodinho. O pastor que está lá na minha cidade, ele usou foi o bigodó dos Piratas do Caribe. E isso foi um modelo a ser seguido, porque todos os obreiros, quase todos da minha cidade, também usaram o bigode. Foi preciso a esposa pedir numa reunião de jovens, amor, tira o bigode. Graças a Deus que ele ouviu a amada esposa dele, tirou o bigode, e todos os obreiros tiraram o bigode também. É por este homem, e agora pelo senhor, pastor Leonardo, que eu sou ridicularizado. Mas, pastor, o homem que eu estou falando agora, ele é o Célio Nauá. Olha a minha situação como ficou. Antes eu batia porque ele era Jaime. Agora eu vou ser pisado novamente porque ele é o Célio. Ele é supervisor, é pastor presidente. Eu sou o quê, meu irmão? Quem vai sofrer, pastor? Ele ou eu? Quem está sofrendo, aliás? Ele ou eu? A gente não pode pagar de moralista, pastor, sendo infrator. Você fica tocando em pessoas, pastor, que eu não tenho coragem. Eu conheci o pastor Dalberto Nauá, chefe, em Itaituba, mas não tive muito relacionamento. Mas depois de muitos anos eu tive o prazer de vê-lo num campo, na cidade de Pissarra, chefe. 3 horas da tarde, ele cercado com um monte de jovens, e ele com a cavadeira destruída pela metade, tentando cavar um buraco, uma terra seca, na terra de Pissarra, como o nome já diz o nome da cidade. Ele alegre, feliz, pastor Leonardo. Feliz, moço. Abençoado, sempre conhecido assim. Eu olhei para ele e disse, como é que esse cara tá feliz? Uma situação dessa. Ele usando um pau queimado, resto de construção, arame de resto de construção. Só ele com a idade mais avançada, um monte de jovem de 15, 14, 16 anos, ele disse assim,
todo obreiro da casa do Senhor. Fiquei hospedado na casa dele, meu irmão. Que situação. Casa insalubre. Era um cômodo só, cozinha, quarto e um único banheiro no canto. Enquanto eu estava com a toalha enrolada, eu estava pensando, meu Deus, que situação. Mas ele alegre. Daqui a pouco era culto. A esposa se arrumando, no mesmo ambiente que eu, ele e o cantor. Aí, pastor Leonardo, desse mesmo lugar, depois do culto, foi onde todo mundo dormiu. Eu vi quando ele dormiu no chão. Estou vindo agora da ilha do Marajó Oriental, na cidade de Soure, fui visitá-lo. Fiquei impressionado, sabe, pastor Leonardo? Muito impressionado. A mesma alegria, o mesmo homem, mesmo jeito. Levou na casa dele, me mostrou tudo grande, muito grande. Me mostrou a mesa que lá sentei e comi com ele, onde hoje senta vereador da cidade, deputado estadual, secretariado, vereadores. Eu não sou contra isso, meu irmão, eu não sou louco. Todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu sou contra no altar, na hora do culto. Todo mundo vai lá para ouvir ele. E ele me levou no carro dele. E agora eu fiquei impressionado. Eu queria perguntar para ele algumas coisas, mas eu não tive coragem. Ele tá muito grande, viu, pastor Leonardo? Muito grande. E eu vou perguntar na hora do almoço, não tive coragem. Ele no celular todo o tempo, falando com muitas autoridades, muitas pessoas. Por pouco tempo falava das coisas de Deus, ele nunca falou dele. É incrível um negócio desse. Me levou agora pro escritório dele, eu disse, agora vai falar dele. Não. Ele falou da obra de Deus, no carro da obra de Deus. Eu disse, meu Deus, eu tenho que descobrir como ele chegou aqui, como ele saiu de Pissarra e chegou aqui. E na hora de despedirmos dele, ele pegou o livro, começou a escrever. Ele disse que tem que falar, então eu vou perguntar. O barco está quase para sair. Nesse dia eu perdi a balsa. Ele só disse assim, da onde eu estava e aonde eu cheguei, Weston, é milagre. E milagre, Weston, nunca se explica. Pastor Leonardo, enquanto o senhor estiver correndo atrás de oportunidade, de crescimento pessoal, realizar seus sonhos e conquistas, vai ser sempre assim, meu irmão. Tu vai estar com um grande homem de Deus, como o pastor Célio Nauá, e vai perder a oportunidade de caminhar com ele, porque tu queres coisas pessoais para ti, e não é assim o caminho. Hoje, de quem tu falava tanto mal, tu já pensou, pastor Leonardo, se eu falo aqui as palavras que o senhor me falava do pastor Ari, que o senhor me falava do pastor Javan, eu não vou nem usar o termo que o senhor usou quando eles estavam reunidos, né? Vou dizer bando. O que o senhor falava para mim do pastor Jaime Pires, eu não vou expor aqui porque eu ainda sou homem, tenho uma decência de respeitar o nosso relacionamento, e quando eu o ver pessoalmente ainda vou chamá-lo de amigo, porque um dia o Senhor confabulou seus sonhos comigo. Aí o senhor vem e toca num homem como o pastor Adalberto Nauá, o abençoado. Ele é fruto de casamentos passados. O senhor sabe a história dele, pastor Leonardo? O que ele passou? Como se o senhor também não fosse fruto de outros casamentos do passado. Hoje eu entendo, meu irmão. Desculpe falar assim para você, meu amigo. Pastor Leonardo, se eu tivesse a oportunidade como o senhor teve de estar próximo do pastor Célio, ele não precisava me dar um centavo, um salário, nada. Eu trabalharia de graça, só para estar perto dele. Eu queria estar perto dele para limpar o sapato dele, a botina dele. Quando ele acordasse de manhã no hotel, a primeira coisa que eu ia fazer era limpar o sapato dele, calçar os pés dele, carregar a bolsa dele. E eu não queria campo, eu não queria salário, eu queria só estar perto dele. Tu perdeu a maior oportunidade da tua vida de andar com o homem de Deus e aprender com ele. Hoje tu tá perto do pastor Jaime, que tu falou mal, pelo menos ele tem o temor de Deus, de andar do lado dele. E tudo que tu falou contra ele, eu não vou expor para te ridicularizar. Mas repense e não perca mais a oportunidade de estar próximo de um grande homem de Deus. Eu falei contra porque estavam proibindo o pastor Jaime de ser recepcionado nos campos. E eu não aceito isso. Enquanto que estavam recebendo o governador no altar. Eu tenho certeza que os supervisores que proibiram a visita do pastor Jaime Pires em seus campos, eu tenho certeza absoluta disso que falo, foi sem o consentimento do pastor Célio Nauá.
Ele não é homem mesquinho e pequeno dessa maneira, meu irmão. E os supervisores que fizeram isso com a figura do pastor Jaime Pires pagarão um dia um grande preço, porque Deus é justo e fiel. Mas a minha postura é essa. É o momento do pastor Célio Nauá, que por anos foi um vice, disputou. Ora, quem não deseja, meu irmão? Mas uma dinastia foi quebrada pelo próprio Deus. E é o momento dele, meu irmão. Viva Vitória, a chapa 1, pastor Célio Nauá. Pastor Leonardo, se recomponha, meu irmão.